Há alguns meses atrás, através de um espírito Juliana, eu psicografei uma mensagem sobre o sol. E eu vim pensando muito sobre isso, sabe? Muito sobre essa questão do sol hoje para falar com vocês. Porque a escolha do sol, a escolha se ele queima ou se ele aquece, né? Ela diz no texto que nós escolhemos se o sol nos queima ou se ele nos aquece. E quando você vai parar para pensar, é justamente isso: o sol nos queima ou ele nos aquece? Porque dependendo do horário que você se expõe ao sol, ele vai te queimar. Dependendo do horário que você vai se expor ao sol, ele vai te aquecer. E é você que consegue medir essa temperatura. Por mais que os especialistas já digam qual é o melhor horário para que você possa tomar um sol, qual é o horário mais perigoso, há sempre um termômetro que é seu. Porque há um momento que você está com mais frio e pode ser aquele momento que não está indicado, mas é um momento que você está com mais frio. E aí você pega sol e ele vai aquecer e não vai te queimar. Há um momento que você talvez esteja ali determinado, que pelos especialistas, que seja um momento bom de pegar aquele sol, mas que quando você vai para ele, você acaba sentindo a pele queimar, não fica confortável e sai. Enfim, é um sol para cada um, na verdade, né? É um sol universal de todos, mas cada um de nós tem um sol, uma visão do sol. E era bem isso que eu estava pensando hoje, antes de vir aqui conversar com vocês. O sol hoje está te queimando ou está te aquecendo? É isso que você deve pensar. Mas além de tudo, além de pensar, você tem que buscar esse aquecimento do sol e não essas queimaduras. Você pode fazer o sol a seu próprio gosto. Você pode modelar ele a seu próprio gosto. Se ele está me queimando em um determinado momento, no outro ele vai me aquecer. E eu vou escolher o melhor momento para que eu me exponha ao sol. Eu vou escolher o melhor momento para mim. Então eu vinha pensando sobre isso, sobre essa questão de como nós temos as visões que nós temos sobre o sol, sobre a vida, as visões que nós temos, né, do que nós acreditamos. Qual é a visão que nós temos sobre a nossa religião, a visão que nós temos sobre a nossa família, a visão que nós temos sobre um todo no geral. E essa visão é feita por nós. As pessoas que nós escolhemos, né, como referência, é uma visão nossa. E nós podemos mudar essa visão sempre que nós nos depararmos com algo que não seja condizente com o que nós acreditamos. Eu, particularmente, sempre escolhi, sempre decidi acreditar no amor, acreditar na passividade, acreditar em pessoas pacíficas, acreditar que amor, religião, família, tudo isso deve vir com muita tranquilidade para você. Eu aprendi a aceitar as críticas no que elas são benéficas e você também vai aprender. Eu aprendi que o que eu não tenho controle é o pensamento das pessoas, o que eles pensam sobre mim, o que eles acreditam sobre mim não é controle meu. O que eu posso controlar são os meus atos em relação a essas pessoas, são os meus atos em relação a tudo isso. Então, antes de tudo, antes de eu ter a intenção de agradar alguém, eu tenho a intenção de agradar a Deus. E a intenção de me fazer bem também. Então, hoje eu fujo de colocações, eu fujo de julgamentos, eu fujo de agressividade, venha de quem for. Seja do mais alto, pessoa considerada, seja do mais baixo. Eu fujo de qualquer agressividade. Eu escolhi que o sol me aquece e não me queime. Então, hoje você também precisa escolher se o sol vai te aquecer ou vai te queimar. E tem tanta gente hoje em casa em que o sol está queimando, né? Tanta gente hoje em casa buscando fazer com que esse sol aqueça e não queima. Não basta você querer o bem, não basta você estudar o bem, se você se envolve com o mal. Todos nós temos grandes responsabilidades quando nós propagamos qualquer religião que seja, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos muitas responsabilidades. Não basta que nós nos colocamos em uma carapuça de um espírito evoluído, de um bom líder religioso, de um mais perfeito médio, se nós nos ajuntamos com o mal.
se nós, de alguma maneira, nos colocamos na posição junto com aqueles que julgam, que maltratam, que pisam, né? Que estabelecem conexões mentais de repressão. Eu acho engraçado algumas bandeiras levantadas por algumas pessoas que já foram perseguidas, já foram pisadas. E hoje, porque se encontram talvez num grau maior, em cujos títulos foram dados pelos humanos encarnados, os colocaram num patamar maior do que todos os outros trabalhadores, do que todos os outros médios, hoje, se ajuntem com aqueles que querem perseguir, humilhar, maltratar e acabar com o trabalho. Então, essa, para mim, me causa grande estranheza, mas não cabe a mim julgar. Eu ainda sou um espírito em estado de base. Eu ainda sou um espírito que luto contra o meu egoísmo, que luto contra as minhas más inclinações. Houve apenas um em grau de perfeição aqui na Terra, Jesus. Todo o resto de nós, por mais nome que tenha, por mais fama que tenha, por mais bondade que esbanje, não chega a esse grau de perfeição. Só Jesus. Nós estamos aqui na base, aprendendo ainda. Então, eu venho ganhando várias lições ao longo dessa minha caminhada. E uma lição que eu ganhei há pouco foi essa. Não coloque o ser humano como referência sua, porque ele vai te decepcionar. Qualquer líder religioso, dependendo do grau de referência que você coloque nele, ele vai acabar te decepcionando. Então, coloque suas referências, coloque suas crenças, sua fé em Deus, primeiramente, depois em Jesus, depois na espiritualidade amiga da ordem evoluída, da primeira ordem. E após isso, coloque a sua referência, coloque as suas crenças, a sua fé nas boas obras, nos bons sentimentos do seu coração, porque senão você vai se decepcionar, assim como eu, assim como vários. Essa passagem da Bíblia é de muita sabedoria, né? E que eu diminua mais para que tu cresça, Senhor. Quem tem que crescer é Deus, né? Quem tem que crescer é Jesus e não nós, pequenos humanos, homens encarnados, que às vezes ganhamos títulos dos próprios encarnados. E esses títulos às vezes sobem a cabeça e a gente esquece. Porque é muito mais fácil quando você atira de cima para baixo. Não há defesa. É mais difícil você atirar de baixo para cima. Porque você já atirar em quem já tem toda uma defesa, um conhecimento, enfim.